Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje, continuando o estudo do Espiritismo em sua mais simples expressão, com Michel, com José. Vou passar para eles se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. 34º estudo. Estamos na parte final da obra, na terceira parte, né? Hoje a gente vai iniciar o item 44. Já convidamos a todos que curtam e compartilhem o nosso estudo e que também participem, tragam questões, tragam opiniões, que vão ser todas bem-vindas. Já vou aqui fazer um comercial de início, embora depois a gente vá repetir no final do estudo, que sexta-feira agora, dia 10 de maio, nessa sexta, depois de amanhã, às 20 horas, a gente vai estar aqui de novo ao vivo para tratar do tema da mediunidade, né? E vai ser um papo bem simples. Não, a gente não vai propriamente estudar um texto e comentar, vai ser um bate-papo, principalmente para também tirar as dúvidas e fazer uma comparação aí do que Kardec pensava sobre a teoria e a prática da mediunidade e o que o movimento espírita costuma fazer ou pensar, né? A gente vai também tentar tirar alguns mitos sobre o assunto. Então já marquem aí, já tem o link nas nossas redes. Vocês podem acompanhar sexta-feira, às 20 horas. É interessante chamar todo mundo que tem interesse no assunto. Passo para o José. Boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Eric. É muito bom estar aqui de novo falando sobre essa obra importante de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Vamos continuar aí falando sobre essa terceira parte da obra, né, as máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. E como o Michel lembrou, a gente tem essa live na sexta-feira. Então convidamos a todos, divulguem para os amigos nos grupos espíritas, nas redes sociais. A gente vai conversar, como o Michel comentou, sobre esse tema tão importante, né, da mediunidade. Especialmente dentro da mediunidade, a gente vai falar um pouco sobre a questão das evocações, né? Porque a gente acredita que é um tema bastante importante, é um tema sensível no movimento espírita, no sentido de que existe muita incompreensão sobre ele, né? A evocação. Qual a importância da evocação? Deveríamos ou não fazer evocação? Qual a situação do movimento espírita com relação a isso? Existe incentivo ou desincentivo à evocação? Se existe desincentivo, por quê? Quem desincentivou? Como foi criada essa cultura, né? No movimento espírita de não evocarmos os espíritos, mas apenas recebermos comunicações espontâneas, né? Enfim, vamos falar sobre todos esses temas. Vai ser um bate-papo mais descontraído mesmo, como o Michel comentou. A gente não vai necessariamente colocar o texto e ler como nós fazemos aqui. A gente vai conversar sobre esse tema, né? Então fica aí o convite a todos para sexta-feira, às 20 horas, né? Sexta-feira, às 20 horas, a gente conversar sobre esse tema importante, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com o nosso estudo. Você quer começar a leitura, Michel? Aí depois a gente pode trocar se precisar também. Pode ser, vou ler sim. A gente vai iniciar hoje o item 44. Eu vou ler o 44, 45, faço alguns comentários e já passo para o José, então. Então, Kardec falando: a prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Vou ler o 45 também, daí a gente já desenvolve. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal.
e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um auxílio que jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Então, Kardec entra agora no assunto da prece. Para quem conhece já o Livro dos Espíritos, é muito parecido o próprio texto, quando ele vai tratar da prece em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, né, da terceira parte, que é a lei de adoração. Não é por acaso, Kardec, quando vai tratar das virtudes da moral espírita, ele coloca como, em primeiro lugar, a prática da prece. A lei de adoração é a primeira lei das 10 leis que ele vai apresentar em O Livro dos Espíritos. E não é por acaso isso, não é apenas uma divisão sem nenhum sentido. Há um porquê disso. Ele faz uma divisão das leis naturais, as leis morais, né, em 10, e começa apresentando a lei de adoração. Parece que meu sinal caiu, que acho que voltou. Ele começa falando da lei de adoração. E tem uma lógica muito simples, porque se a gente pensar na prática das virtudes, a primeira e mais simples dela é através do pensamento, né? Basicamente, a primeira virtude, a mais simples que a gente pode realizar, é a virtude que a gente pode praticar através do pensamento, que é a prece. E também porque o Kardec divide as leis morais naquilo que tem a ver a nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Então ele quer criar uma teoria que abarque todas essas dimensões, né? E está muito ligado à ideia, o Cosme comenta muito isso, uma vez que eu tenho a informação que Deus é a inteligência suprema, esse é um dos conceitos de Deus para o Espiritismo, né? Deus é a inteligência suprema. Então é natural que, ao tentar resolver algum tipo de problema, eu recorra a quem? A inteligência suprema. Imagina que a gente queira resolver um problema. A gente vai procurar quem mais tem condições de nos ajudar nesse problema. E quem é a inteligência suprema é Deus. Então, esse início da prática das virtudes através da prece também tem essa conotação, né? Da gente entrar em relação com Deus. E ele conceitua, né? Ele fala ali, a prece é um ato de adoração. E aí ele especifica o que quer dizer isso, né? É pensar, se aproximar e pôr-se em comunicação com Deus. Então, é um momento em que a gente pode se ligar com essa inteligência suprema. E essa inteligência suprema vai, de alguma maneira, porque na visão espírita Deus é atuante no universo, há uma providência divina para o espiritismo, então é um Deus atuante, não é simplesmente um Deus que causou tudo que existe, mas não atua, né? Como se ele estivesse fora do universo ou abandonado do universo. Mas é um Deus que atua e ele vai, através das suas leis, através aí dos espíritos que representam e seguem as suas leis, procurar nos ajudar para aquilo que a gente está pedindo na prece, né? Claro que ao conceituar a ideia de prece, Kardec também mostra a que se destina a prece, né? Por isso o item 45. A prece ela tem como foco para o espiritismo a questão moral, né? A questão, por isso que ele fala ali, né, que quem ora com fervor é mais forte contra as tentações do mal. Então, o meio que eu vou me utilizar para combater os vícios morais, para não ceder aos desejos ruins que a gente tem por ser espírito imperfeito, a primeira ferramenta que eu tenho é a prece, né? E ele termina ali o 45 dizendo que os bons espíritos, ou seja, aqui entram
os espíritos da segunda ordem, né? Os espíritos que inclusive são o nosso anjo da guarda, que é um bom espírito, que todos nós temos. E é um auxílio que ele usa, jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Então ele dá uma ideia do que é a prece, ele mostra que ela tem um foco, um objetivo, e fala, inclusive, que, bom, para eu atingir esse objetivo, há uma maneira correta de fazer a prece, né? E aí ele coloca como elemento, o primeiro elemento ali, a sinceridade. Quando eu fizer com sinceridade a prece, jamais, olha o que ele está dizendo, os bons espíritos vão recusar o auxílio. Jamais eles vão recusar o auxílio para que a gente enfrente as dificuldades morais. A gente vai ver mais para frente, eu já vou aqui encerrar o meu comentário e passar para o José. É claro que a prece também pode ser direcionada para questões materiais, mas nesse caso, eu não tenho garantia 100%. Porque como questões materiais envolvem outros fatores, pode ser que eu não seja atendido. Mas para as questões morais, jamais os bons espíritos recusam auxílio. Isso é muito forte. A gente tem que levar muito a sério isso, porque ele está fundamentando a prece no espiritismo, né? Passo para vocês. Esses dois itens são bem interessantes e tratam desse tema, né, da prece, que é importantíssimo para o espiritismo. Então, no item 44, ele vai colocar, né, se a gente parar para pensar sobre a primeira frase, aí, a primeira sentença, a prece é um ato de adoração a Deus, né? É um ato de adoração, quer dizer. Orar a Deus é pensar nele. Então é interessante isso, porque por vezes para nós espíritas é evidente que a prece é um ato de adoração. Mas na história da humanidade existiam outros atos que significavam adorar a Deus, né? Se a gente pegar a própria Bíblia, o Antigo Testamento, você tem ali a recomendação de sacrifícios, por exemplo. Sacrifícios de animais, né? E isso era uma prática presente em muitos povos antigos. Você sacrificar animais, mesmo entre os povos pagãos, os gregos, os romanos, né? Dentro da religião, da crença deles, e eram povos politeístas, né? Você adorava a Deus fazendo sacrifício de animais, por exemplo. Ou então você adorava a Deus fazendo certos rituais em comunhão com a natureza, etc. Existem várias maneiras de adorar a Deus se a gente olha do ponto de vista da cultura humana, né? Dos diversos povos aí ao longo da história. Mas para o Espiritismo não é assim. Para o Espiritismo, a única maneira de adorar a Deus, nesse sentido, né? No sentido, vamos dizer assim, teológico de adorar a Deus, é a prece. É claro que Kardec vai falar em outros momentos que fazer o bem é agradável a Deus, né? Agradável. Mas nesse sentido aqui da prece, da oração, desse contato mais íntimo com Deus, para o Espiritismo é mesmo a prece. E aí ele define em seguida, né? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, o Espiritismo, e só poderia ser assim, porque o Espiritismo é uma ciência, não é uma religião, ele não possui um templo no qual os adeptos vão especialmente para orar, né? Não é assim que funciona para o Espiritismo, porque a gente pode simplesmente elevar o pensamento a Deus e orar em qualquer lugar, né? A gente sempre lembra daquele texto, que eu não me lembro agora a referência exata. Eu acho que é na eficácia da prece mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo sobre a prece. Que Deus, ele diz que Deus atende o nosso pedido, manda os bons espíritos mesmo nos lugares de devassidão, né? Então a gente tem os nossos pedidos atendidos quando oramos com sinceridade, aquela prece feita mesmo do coração,
a gente tem o nosso pedido atendido mesmo nos lugares de devassidão. Então, não é exatamente o local que vai determinar se a nossa prece vai ser atendida ou não por Deus, né? Então, isso é um ponto interessante de se observar. E aí ele continua, né? Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Todos nós que já fizemos orações, preces, né, a Deus, a gente sabe quando a gente está fazendo uma prece com fervor e confiança, e a gente sabe diferenciar quando não fazemos assim, né? Parece que quanto mais fervor e mais confiança, eu mesmo já senti isso, vocês devem ter sentido também. Você sente uma coisa pungente, uma emoção mais forte lá no fundo, né, na alma, e que é muito, muito nítido quando a gente faz a oração dessa maneira. Diferentemente de quando a gente faz uma oração mais protocolar, só dos lábios, como Kardec diz, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, frequentava o centro espírita, evangelização. Nossa, eu praticamente só fazia oração dos lábios. Porque eu aprendi que eu tinha que orar, pedir e louvar, né? Nessa sequência. Aí eu ia lá, orar, pedia, agradecer e louvar, né? Pedir, agradecer e louvar. Eu aprendi na evangelização no centro. E minha mãe falava que era importante também. Então, antes de dormir, eu fazia prece. E, em geral, era mais dos lábios do que do coração, né? E aí vai passando o tempo, a gente entende aí como é que funciona essa questão de orar com fervor e confiança, né? Que é bem diferente, bem diferente. E aí Deus manda esses bons espíritos para nos assistir, né? É um auxílio que jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Essa última frase aqui, Kardec vai desenvolver muito bem na parte lá do capítulo da prece, né, sobre a eficácia da prece. Como orar? Como orar, pedindo o que exatamente? E Kardec vai deixar claro, né? Se nós pedimos com sinceridade, resignação, paciência, coragem diante das provas, não há dúvidas de que esse auxílio ele virá. E ele vem com certeza, né? É o que ele está afirmando aqui. Jamais é recusado um auxílio quando nós pedimos coragem, paciência, resignação diante das provas, né? Então, acho que para o Espiritismo é muito importante essas duas dimensões aí dos pedidos, né? Que a gente pode realizar a Deus e também ao nosso anjo guardião, né? No sentido de pedir a Deus essa força moral para suportar as provas, né? E também solicitar a ajuda de Deus e do anjo guardião para a gente tomar decisões, né? Às vezes nós estamos em dificuldade na nossa vida, não sabemos que rumo tomar. A gente precisa tomar uma decisão, não sabe se aquela decisão de fato é correta. E aí a gente pede a Deus esse auxílio, né? Essa luz ou esse pensamento íntimo que vem dentro da nossa consciência, dentro do nosso pensamento, para a gente ter um incentivo em uma direção ou outra na hora de tomar decisões, né? É o que os gregos chamavam de prudência, né? A virtude da prudência, que o Aristóteles chamava, é essa virtude da pessoa que é ponderada, que é temperante, que sabe tomar boas decisões nos momentos corretos, acaba não mete os pés pelas mãos, etc. Coisa que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Então, essa é a importância da prece aí, para a gente orar a Deus, pedir ajuda, pedir auxílio, para tomar as decisões corretas, nos momentos corretos, e a gente tem ajuda, né? Os espíritos superiores falam com a gente no pensamento, Deus, através deles, fala com a gente em pensamento, e a gente tem um incentivo aí em uma direção ou em outra, né? É muito interessante isso. Então, interessante, né? A prece, vocês podem ler lá o capítulo da Lei da Adoração, né? Também no Evangelho,
tem lá as preces, né, lá no final. E lá no Evangelho, Kardec coloca preces pré-escritas, né, vamos dizer assim. E, é claro, você pode tanto orar do seu próprio pensamento, quanto ler uma prece pré-escrita, né? Mas a questão é que você tem que entender, né? Não pode ser algo puramente mecânico, e você tem que ter a sinceridade. Isso que é a questão. Né? Então, por isso que não importa a quantidade, né, de palavras, sim a sinceridade, né? E aí tem esses três questões, né? Louvar, pedir e agradecer, né? Louvar seria exaltar, né? Deus, pedir e agradecer, né? Agradecer, a gente pode agradecer até pelas vicissitudes, né? A própria existência já é um motivo de agradecimento. Quanto a pedir, foi o que foi dito, né? Nas questões materiais, pode não ser concedido, mas nas questões morais, se for feita com sinceridade, é 100% de garantia, né? Então, se a gente pedir força, fé, resignação, força de vontade para combater os vícios e o progresso moral, isso sempre vai ser atendido. E é importante, né, sempre orar, tendo em vista, claro, que Deus, né, que os espíritos são agentes de Deus, e tendo em vista o anjo guardião, né, a evocação do anjo da guarda. Né? E a compreensão de que a prece, ela não é um ato religioso, né? A pessoa vai dizer, não, o espiritismo é religião porque faz a prece, mas a prece para o espiritismo, ela se baseia na lei dos fluidos, né? Então é uma questão científica, né? Lá no capítulo 14 da Gênese, né? Pelo fluido cósmico universal, mesmo se nosso anjo da guarda estiver encarnado em outro mundo distante, o fluido cósmico leva essa informação, né? O pensamento age no perispírito que age nesse fluido e vai até o anjo da guarda. Então, inclusive tem um texto muito bonito de Agostinho, se não me engano, de Agostinho sobre isso no livro dos Espíritos, né? Do anjo da guarda, né? Que a gente pode sempre perguntar, sempre falar com ele e sempre ele vai ser atendido, né? E então a prece não é uma questão de religião, de ritual, é uma questão da ciência espírita, né? É uma questão da ciência espírita, da lei dos fluidos, né? Isso aí, esse texto que tu citou, Eric, é o mesmo que o José citou. É o mesmo texto que fala da devassidão. Ele é o item 495 do Livro dos Espíritos, que é o item sobre a teoria do anjo guardião, que é Santo Agostinho e São Luís que respondem. Então veja, não é pouca coisa a resposta, né? São dois grandes espíritos, muito atuantes na doutrina espírita, que respondem. É na parte que eles vão dizer assim, ó, eu estou com o texto aberto aqui, né? Onde quer que estejais, estarão convosco. Ele está falando do anjo guardião, né? Dos espíritos bons que cada um de nós tem. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Isso aqui é muito. A gente tem que prestar atenção e entender o tamanho disso, né? Que é uma coisa que é pouco tratada no movimento espírita. Que o Livro dos Espíritos vai mostrar que cada um de nós, não importa a condição evolutiva, nós, espíritos de terceira ordem, a gente pode ser o pior tipo de espírito da terceira ordem. Lá o da pior classe. Mesmo o pior espírito, ele tem um espírito superior, que é o seu anjo de guarda, e que não importa o lugar,
Se esse espírito o chamar de forma sincera, esse bom espírito vai ajudá-lo. Isso é muito forte, muito poderoso. E como dizem os amigos que estudam também nessa questão, a gente tem que usar isso. Não é só ler a informação e não usar. A gente tem esse espírito que pode nos ajudar, então a gente tem que usar, porque é uma lei natural. Eu não preciso ser alguém especial para ter acesso aos bons espíritos. Aliás, se fosse assim, a humanidade, o espírito imperfeito, estava perdido. É que a gente cria noções para se relacionar com os bons espíritos, que não são as noções que Kardec criou, que os espíritos, através das obras de Kardec, criaram. A gente criou, às vezes, noções de que só almas missionárias têm acesso aos bons espíritos. Ah, e o fulano tem um mentor espiritual. Todos nós temos. Todos nós podemos e devemos nos comunicar com eles e aprender com eles, pedir ajuda para eles. Claro que se a gente não tem a mediunidade enquanto faculdade, como é que a gente tem a resposta da ajuda deles? Através de inspirações, de pensamentos que se confundem com os nossos pensamentos. Mas é muito interessante que a pessoa pratique e observe que ideias surgem. Ideias que a gente não tinha pensado, uma força, uma inspiração, uma esperança, um sentimento diferente. É muito curioso. Eu que estudo há algum tempo esses textos, né? Eu sempre digo para as pessoas, façam o teste. A gente está com algum conflito ético-moral, pessoal nosso, faça o teste, porque lembra, o espiritismo é uma ciência. Faça o teste e aplique para você ver o resultado. Começa todo dia a se habituar a chamar o anjo de guarda, a desabafar com ele, a pedir ajuda. A gente vai notando que, às vezes, eu observo, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando vê algum caminho se abre, alguma ideia vem, às vezes na hora, uma ideia que eu não tinha pensado, uma inspiração, que já que eu não sou médium no sentido de ter a faculdade, né, mas no sentido de receber a inspiração dos espíritos, todos nós somos. Então faça o teste. A gente vai ver as coisas. Aí, claro, é como os espíritos vão dizer, muitas pessoas, quando vem essa inspiração, elas são ingratas. Elas não percebem que foram ajudadas pelos bons espíritos e elas acham que foi coincidência, obra do acaso, ou que foi uma ideia dela, mas a gente não percebe que são eles nos auxiliando. E eles vêm, eles têm essa missão de nos ajudar. Aliás, nós vamos conversar bastante sobre isso sexta, porque isso está muito ligado também à ideia da evocação. A gente tem que usar. Como ele disse ali, não importa o lugar, não importa a nossa condição. Porque tem pessoas que querem se diminuir, né? Porque eu sou muito, muito inferior. Essa mania que a gente pegou no movimento espírita, a gente sabe com quem que a gente aprendeu isso. Não precisa citar nomes, a gente sabe quem é que ficava se diminuindo, como se isso fosse humildade, né? Mas mesmo que a gente fosse a pior criatura do mundo, ao abrir o coração de forma sincera, esses espíritos vão vir ao nosso socorro, porque é a missão deles, né? Então, isso é muito, muito forte, muito importante. A gente tem que salientar isso. Da mesma forma que a gente salienta a evocação, a gente salienta essa questão da prece e do anjo guardião, né? Que a gente tem que usar. E que, às vezes, o movimento espírita ignorou isso. O movimento espírita passou a achar que é só 2 ou 3 médiuns que têm anjo guardião e que podem conversar com eles, e a gente não. Isso é completamente sem sentido e não entender a obra de Kardec, né? Todos nós podemos fazer isso. Outra questão que eu quero tratar nessa segunda fala, que o Eric e o José também trataram, é sobre a questão da adoração exterior, que Kardec vai tratar no Livro dos Espíritos. Vejam, os Espíritos vão deixar muito claro que não há nenhum problema da gente ter algum tipo de adoração exterior, se reunir em grupos para fazer oração, se reunir para falar em Deus, para falar das virtudes. Não, pelo contrário, isso é uma coisa maravilhosa. O que os espíritos vão, no entanto, chamar a atenção
e colocar como a questão central. O problema do ser humano é que ele foi tratando o seu templo religioso apenas, né, de uma forma, apenas formalmente, apenas da boca para fora, se tornou uma coisa mecânica, sem verdade, sem sentimento, sem sinceridade. As pessoas passaram a se reunir para repetir rituais e repetir falas e repetir orações decoradas e foram deixando de lado o coração, a sinceridade. Então, claro, se a gente se reúne em mais de uma pessoa e ora de forma sincera, a oração tem mais poder ainda. Mas qual é o problema o que eles chamam a atenção? É quando a gente substitui a forma pela essência. Aí não adianta. Se a gente se reúne simplesmente pro forma para aparecer, uma vez por semana a gente se reúne aí nos nossos templos, e isso não passa pelo coração, pela sinceridade, pela reflexão interior, pela mudança e pelas atitudes, aí não tem valor. Aí, pelo contrário, passa a ser um mal, porque eu acho que eu estou cumprindo com a lei de adoração fazendo isso, e na verdade eu não estou. Aí passa a ser um mal. Né? Então, é muito inteligente Kardec e os espíritos, eles em nenhum momento eles vão ser contra a religião. Eles só vão mostrar que quando alguém tiver a sua religião, porque veja, o espiritismo ele serve para todos que quiserem, é que a pessoa lembre disso que eles estão colocando aqui. Você pode orar da maneira que achar melhor, mas lembre, a forma não pode substituir o interior. Aí que está o problema. Que é o que infelizmente acontece. A gente transformou o nosso templo religioso num ambiente pró forma, onde todo mundo finge uma coisa que não é, vai lá bater ponto uma vez por semana e acha que, bom, a minha parte com Deus eu quitei, fui lá no domingo, agora deixa eu continuar sendo a mesma pessoa nos outros 6 dias da semana. Bom, aí não é adoração verdadeira. Então é muito sábio esse posicionamento que Kardec e os espíritos tiveram ao tratar da religião, né? Ao mostrar que o problema não está em ter ou não ter uma religião, mas o que está por trás disso, né? Isso é importante de falar porque muitas pessoas sabem, e quem não sabe é interessante que saiba, muitas pessoas do próprio meio espírita na época de Kardec não entenderam quando Kardec vai falar da prece, da moral, porque mas o espiritismo é uma ciência, como assim está tratando disso? Mas elas não entenderam Kardec. Muitas pessoas do meio espírita, já na época de Kardec, ainda hoje existe, que querem, acham que o espiritismo tinha que ser totalmente contra a religião. Aí Kardec vai mostrar o porquê que não é assim. Porque seria uma coisa contraditória. Porque como muita coisa que a ciência espírita descobriu e desenvolveu também está nas religiões, se eu jogasse fora tudo que está na religião, eu estaria cometendo uma contradição. Então, Kardec teve essa sabedoria, os espíritos também. Às vezes tem pessoas que se sentem incomodadas, né, com essas questões e acham que Kardec errou, mas é porque não entenderam que, na verdade, ele, pelo contrário, não errou. Ele foi mais inteligente ao perceber isso, a perceber que o problema não é ter ou não ter uma religião, e ele chega a mostrar que quando eu uso a religião da maneira correta, pelo contrário, é uma vantagem. É uma vantagem. Então, essas são considerações assim muito importantes também, eu acredito, da gente trazer, né? Exatamente. E nesse texto, né, que sobre os anjos da guarda, se fala, né, que é por isso que se diz que todos somos médios, né, porque todos temos contato com esse espírito e não só com ele, mas com outros, né? E a questão da adoração exterior, se você tiver uma religião, você pode praticar, né? O problema foi misturar isso com o espiritismo, né? E não deixar clara a diferença.
né? Até a adoração exterior da religião mediúnica brasileira, vamos dizer assim, também deve ser respeitado, né? Mas tem que ser deixado diferente o que é o espiritismo francês original do que se tornou a religião espiritualista brasileira. Então, a adoração exterior inclusive, né, como eu disse, Kardec coloca preces prontas, né, lá no Evangelho, incluindo o Pai Nosso, né? Embora ele fale em outra obra que em reuniões públicas não deveria ser lido, porque poderia chocar, né, se tivesse algum judeu ali, mas se for numa reunião que todos tenham esse viés mais cristão, o Pai Nosso, você poderia fazer, né, mas ele coloca lá a explicação, ou seja, não é para você ficar repetindo de maneira mecânica, né? Porque tem gente que vai falar, Pai Nosso que está no céu, a pessoa vai falando e nem entende o que está dizendo, né? Torna algo mecânico. Ele coloca a explicação de cada trecho, porque você tem que falar e entender, né? Não é para se tornar um mero, para ter algum significado, né? Aqui a Ana, ela pergunta o seguinte: alguns estudiosos em lives começam e terminam com preces, outros não. Qual seria o procedimento recomendado? Kardec usava ou não prece nas reuniões espíritas? Querem começar falando? Pode falar, Michel. Essa questão da prece, Kardec fazia sim, havia prece nas reuniões, né? E as pessoas que quiserem fazer prece no início das suas lives, das suas reuniões, elas podem ficar à vontade. Da mesma maneira, por exemplo, que quem quer fazer prece sozinho também, o importante é a gente fazer a prece, né? O importante é fazer a prece, sintonizar com esses bons espíritos, pedir ajuda deles, né? Mas quem quiser fazer, não tem nada que impede, né? Eu acho estranho só, por exemplo, a prece gravada, mas isso aí é uma questão, opinião minha. Então, por exemplo, antes de entrar ao vivo, eu faço a minha prece, percebe? Agora a gente não precisa criar, não há uma regra que eu preciso fazer a prece, por exemplo, numa live, abriu a prece, a gente vai fazer aqui. Cada pessoa pode fazer, se quiser fazer individualmente, né? A questão é fazer a prece. Cada um fazendo, eu acho que não tem nenhum problema um jeito ou outro. Não vejo nada que entre em choque com a teoria espírita. Não sei a opinião do José, do Eric, mas, por exemplo, eu até por uma questão de timidez, às vezes, fazer prece somente em voz alta na frente dos outros, eu me sinto muito exposto, porque eu considero uma coisa íntima minha, muito pessoal minha, né? Então eu fico meio tímido de fazer. Então eu procuro fazer a minha aqui e não fazer mais. Eu sei, há reuniões que eu participo, lives que eu participo, que o coordenador faz. Também não tem nenhum problema, né? Acho que o importante é fazer prece, cada um faça do jeito que achar. Por exemplo, eu posso estar falando aqui agora e alguém está fazendo uma prece, então, por isso que é uma coisa bem pessoal, bem íntima, né? Não, acho que não. Eu acho que regras exteriores para a prece, se a gente coloca, por exemplo, a ideia ali de procedimento recomendado, né? Se a gente começar a colocar procedimentos exteriores, aí sim eu entendo que a gente entra em contradição com a teoria, percebe? Por exemplo, há pessoas que acham que para fazer prece tem que fechar os olhos. Há pessoas que fazem prece de olho aberto. Há pessoas que gostam de sentar numa posição X, há pessoas que gostam de uma posição Y, há pessoas que gostam de fazer prece com uma música que lhe toque, há pessoas que gostam de silêncio. Eu acho que por isso que eu digo, o importante é fazer a prece. Por isso que ele mostra que a prece é uma questão que começa internamente, né?
e as formas como ela vai se exteriorizar depende do contexto. O Eric citou um exemplo, né? Por exemplo, Kardec dá exemplos de prece. E é muito inteligente isso, porque há muitas pessoas que têm dificuldade de organizar as ideias em forma de uma prece. Então ele dá exemplos. Agora ele mesmo mostra situações em que pode não ser conveniente fazer. A própria oração do Pai Nosso, como o Eric lembrou, ele coloca lá no Evangelho como um exemplo de prece para gente. E ele chega a fazer um estudo sobre essa prece para a gente fazer algo consciente, né? Entendendo o que cada coisa quer dizer. Mas ele mostra o seguinte, por exemplo, eu estou num grupo em que há pessoas que têm uma crença que não seja apenas a cristã, aí eu vou fazer uma prece mais genérica. Veja, ele dá um exemplo mostrando que a forma não interessa. Aliás, daqui a pouco os próximos itens vão tratar disso, né? Ele vai começar a mostrar como fazer a prece, mas daqui a pouco ele mostra também, quando a gente vai estudar todos os textos sobre prece de Kardec, é interessante, porque chega um momento que ele começa a mostrar também a pessoa que começa a achar que a prece serve para tudo. Que também é um equívoco. O Espiritismo não é ingênuo, né? A prece é uma das leis, uma das formas de aplicar a lei de adoração. Mas além de ser uma das formas, é uma das leis. Então, por exemplo, se só fazer prece bastasse, a gente não precisava nem encarnar. Percebe? Então, Kardec não vai deixar escapar isso. Daqui a pouco a gente vai ver alguns textos ele mostrando isso. Que a pessoa que começasse a achar que a prece substitui a ação também estaria equivocada. É começar a subverter a lei de adoração. Eu começar daqui a pouco a achar que só a prece basta. Imagina, para a gente se tornar espírito bom, a gente só ficava aqui fazendo prece. Aí eu deixo de lado a lei do trabalho, eu deixo de lado todas as necessidades que eu preciso, que são às vezes muito mais difíceis, né? Por isso que eu digo, ele inicia pela prece, né? Mas ele não vai ter só capítulo Lei da Adoração, leis morais do Livro dos Espíritos, capítulo Lei da Adoração, acabou o capítulo, acabou a terceira parte. Ele desenvolve 10 leis morais. Então ele mostra o que é, mostra o objetivo, mostra a importância, mostra como fazer e como não fazer, e depois segue com as demais leis. Então eu acho que todos esses pontos todos esses pontos que eu estou falando, eu estou usando como parâmetro para a minha opinião. Eu acho que tudo que for exterior, a gente não deve criar regra. Tem que ser um consenso ali do grupo, das pessoas que estão participando. Eu, particularmente, prefiro, aqui pela internet, mas é uma opção minha, não é uma regra espírita. Eu prefiro fazer a minha prece antes de entrar online. Acredito que o José e o Eric também façam. Do que fazer aqui. E como eu falei, é uma questão minha. Justamente para eu não transformar questões pessoais em regras e procedimentos como se fosse recomendação do Espiritismo. Porque eu entendo, para finalizar, que o Espiritismo, quanto a isso, deixa a questão em aberto para o que achar melhor. Eu concordo com o Michel, acho que não tem uma regra dessa, né, explícita. Existem grupos que fazem, outros que não fazem, é mais uma questão de hábito ali, de organização de cada grupo, né? Mas comentando em cima do que o Michel falou sobre essa questão da ficar apenas orando, né, afastado da sociedade, essa de fato não é a visão espírita. E algumas religiões defendem isso, né? Defendem e praticam. Então tem religiões que você tem a figura do monge, ele existem hoje nas cidades, não é uma coisa aqui. Não estou falando do monge budista que fica lá no morro, em cima da montanha. Estou falando atualmente. Existem religiões que você tem a figura do monge, ele fica no monastério, cuja função é orar pelas pessoas. Veja, não estou dizendo que isso é ruim. Que eles orem pelas pessoas é ótimo. Mas eu estou dizendo que não é a visão espírita, a ideia de se afastar da sociedade. Porque o monastério é um lugar recluso. Existem monastérios mais rígidos em que o monge não pode sair na porta do monastério.
Não pode sair na porta. Essa não é a visão espírita. A visão espírita é de que a lei de sociedade ela deve ser cumprida, a gente deve viver em sociedade e também orar, que é importante, né? O último comentário sobre isso é que eu ia até falar sobre o que o Michel comentou, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia em qual texto, nem de que maneira Kardec cita isso, que é a questão de, eventualmente, se a pessoa está em um grupo em que não tem pessoas cristãs ali, você não faria a prece, o Pai Nosso, né? E faria uma prece mais genérica. Eu ia comentar isso, ia até perguntar para vocês se vocês lembram da referência do texto onde está isso, né? Mas enfim, é isso aí. Eu acho que é na Viagem Espírita. Eu vou pesquisar aqui, mas se eu não me engano é na Viagem Espírita. Já vejo aqui. Ah, tá legal. Mas é isso. Eu acho realmente que não tem uma regra geral. É mais de cada um, como a pessoa se sente à vontade. É muito comum isso, né? A gente está em grupos espíritas e algumas pessoas não se sentem muito bem em fazer prece oralmente, outras se sentem. Enfim, acho que vai de cada um. O importante é a gente orar, a gente fazer as nossas preces da maneira como Kardec propõe, né? É, é o que foi dito, né? Não criar uma regra, né? Mas a questão que se coloca é o seguinte, né? Na época do Kardec, quando se falava de grupos, eram grupos mediúnicos, né? Então não existia na época de Kardec muito essa separação que existe hoje entre grupo de estudo e grupo mediúnico. O grupo dos espíritas eram as duas coisas. Estudo era estudar com os espíritos, né? Então a pessoa estudava o livro dos espíritos, lendo Agostinho e evocando Agostinho para o Agostinho comentar o que tinha falado no livro dos espíritos. Então era assim na época de Kardec. Então aí começava com a prece, reuniões, né, de mediunidade. Mas aí é uma questão, não é uma questão de ritual, é uma questão, como eu falei, é uma lei, né, da ciência espírita. Para você, a evocação é uma prece. Para você atrair os espíritos, você precisa usar a prece, né? Então, e como foi dito, né, o mais importante não é a forma, né, mas o pensamento, o conteúdo, a essência. Sobre o texto, se não me engano, também é no Viagem Espírita, esse texto que fala da questão de grupo. E no movimento espírita isso não é respeitado, né? Você tem palestras públicas, às vezes, com 1.000 pessoas ali, e pode ter judeu, né? Pode ter protestante, pode ter islâmico, e a pessoa faz uma Ave Maria ali. E aí, está contrariando completamente Kardec, né? A Ave Maria é uma coisa especificamente da religião católica, cristã católica, a pessoa coloca no espiritismo. Então, eu já presenciei isso no meu centro e no movimento espírita, por exemplo, judeus reclamando dessa questão, pessoas que vinham do protestantismo para o espiritismo, reclamando, né, que a pessoa não se sentia à vontade orando para santo, mas tinha que orar porque no centro espírita faziam lá a oração para Aparecida, né? Então, para Nossa Senhora. Então, isso não deveria ser feito numa reunião pública, né? Se for um grupo fechado, onde só tem pessoas ali afins, aí você pode fazer uma prece mais cristã, né? Mas não numa reunião pública. Eu estou pesquisando aqui, ainda não achei, mas até o final do nosso estudo eu acho. O Kardec pede agora, toda vez que a gente está durante o estudo, eu abro e começa a dar falha. Eu acho. Meu celular está meio fora. Mas eu já acho. Mas eu acho que essa questão da prece. Eu acho que vamos ler o 46, porque fala exatamente do que a gente está tratando, né? Da forma. Se vocês não se importam, eu já leio e a gente já
Porque ela diz exatamente isso. Notem que ele vai pro como, né? Pro como orar. Kardec sabia. Então, ó, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, enquanto fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não uma análise de si mesmas. Eu acho genial essas definições que Kardec faz, porque deixa muito claro para onde que ele está direcionando a coisa, né? Para onde é que a prece está direcionada, né? Então ele mostra claramente que a questão não é o orar muito, não é a extensão da prece. Nossa, nota que ele elimina tudo que é forma e ele coloca ali o orar bem. E é interessante que ele leva a prece para a questão da melhoria moral, percebe? Ele diz, olha, a prece é para elas uma ocupação ou emprego, não uma análise de si mesma. Então ele dá uma pista, né, do objetivo da prece. A prece tem que levar para uma análise interior de si mesmo, uma busca dessa melhoria moral, né? Ela não pode ser algo que não passe por isso no espiritismo. Se eu começo a levar para outro caminho, eu já estou justamente desvirtuando a ideia, né? É que nem, por exemplo, essa questão que o José estava colocando dos monges, né? É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas leem isso nas obras de Kardec, elas não entendem. Mas como assim? A pessoa está orando, isso é um bem. Sim, mas é um bem, mas não basta. Esse é o problema. Se eu colocasse como recomendação moral que só a prece bastava, isso seria um problema para a sociedade. Eu não consigo, o espírito imperfeito não consegue se tornar espírito bom só orando. E nem praticar a caridade só orando. É claro que a prece ela é boa, sempre é boa. Aliás, não existe prece ruim, conceitualmente falando em termos de espiritismo. Prece sempre é algo bom, né? Então, agora não basta só a prece. Então eu tenho outras leis, eu tenho a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, que eu tenho que cumprir outras leis, eu tenho que cumprir outras coisas, eu tenho que fazer outras coisas para estar de acordo com as leis morais. Então, esse é o problema se eu tornasse universal a recomendação moral de que só a prece basta. Imagina, o que viraria o mundo? Imagina se todo mundo parasse de fazer tudo e só ficasse orando. A gente morreria de fome. Começa pelas questões básicas, né? Então, há toda uma lei de trabalho que a gente tem que desenvolver, há compromissos que a gente encarnou para cumprir, que não basta só ficar orando. Aliás, não precisaria nem encarnar, como eu já falei, né? E agora, claro, por que muitas crenças vão ir para esse lado? Que eu posso sair da sociedade e ficar só orando. Porque muitas vezes são doutrinas panteístas, de uma certa forma. É uma ideia de que eu vou atingir um grau X em que eu vou me unir com o todo através do estado que eu vou chegar, através da meditação e da prece, e aí eu cumpri com o meu objetivo. A partir do momento que eu me uno com esse todo e me apago, cessam os meus desejos, eu me torno um com a natureza, ou com Deus, ou o que for, deixo de existir, mas esse deixar de existir nessas teorias, principalmente mais orientais, é um deixar de existir que é justamente o objetivo, porque é quando cessa qualquer desejo ruim, inclusive os bons, porque eu me torno um só com a divindade. São doutrinas que têm um viés panteísta. Só que o espiritismo não é assim. Para o espiritismo, mesmo quando o espírito se torna puro, ele não perde a individualidade e ele não deixa de trabalhar. Ele não deixa de cumprir um papel no universo. Veja que o espiritismo parte de outros
de outros princípios, por isso que não faz sentido para o espiritismo somente a prece. Então, é curioso que essas doutrinas orientais, elas chegam muito perto, olha que interessante, elas chegam muito perto da ideia que Kardec vai colocar do espírito puro lá na escala espírita. Por quê? Porque são espíritos que não têm mais paixões, nem boas. Lembra? O espírito puro ele não tem paixão ruim, nem paixão boa. Então ele elimina todas as paixões e Kardec vai falar lá no Livro dos Espíritos como esses espíritos interagem com o universo, a gente não sabe. E é muito próximo com o que essas doutrinas pregam, que vai chegar... claro que é uma espécie de intuição do que o espiritismo vai revelar depois na sua filosofia, né? Então, eles têm a intuição de que alguma coisa vai acontecer quando a gente chegar num estágio em que a gente elimina todos os desejos, até mesmo os bons. Só que eles caíram no panteísmo, o espiritismo não caiu. Percebe? É bom a gente fazer essa análise até para a gente entender o caminho que ele segue, mas aonde que se diferencia do espiritismo. É que o espiritismo não adianta eu apenas atingir um determinado estágio, porque eu tenho um papel também no universo a cumprir. Que os espíritos, Kardec vai dizer, os espíritos puros, eles cumprem as ordens de Deus, são os mensageiros de Deus. Então, ou seja, eles mantêm a sua individualidade e atuam no universo. Porque o espiritismo não é panteísta. Isso é uma coisa também interessante de ser estudado. Alguém postou o texto aí que a gente está procurando e eu não vi? Eu vi que tinha um texto ali, mas eu não li o que... Eu coloquei aqui no... Eu achei, coloquei aqui numa das páginas para qual a gente está transmitindo. Eu coloquei aqui, diz assim, né? O emprego desses sinais exteriores do culto teria o mesmo resultado, ou de uma cisão entre os adeptos. Uns acabariam por achar que não são suficientemente empregados, outros que o são em excesso. Para evitar esse inconveniente, que é muito grave, convém abster-se de toda a prece litúrgica, sem excetuar a oração dominical, por mais bela que seja, né? Viagem espírita sobre o uso dos sinais exteriores de culto nos grupos. Então você veja, Kardec, nem a prece dominical do Pai Nosso, que é bem universal, ele nem essa ele aceita num grupo com diversidade, né? Agora, imagina o movimento espírita que ele faz Ave Maria, faz oração para São Francisco, enfim. Que aí não é nem o cristianismo em geral, né? É só o catolicismo romano. Então, o protestante ou até um ortodoxo, às vezes, estariam excluídos já, né? Isso. Como essas pessoas elas acharam que o espiritismo era uma religião particular, elas não entendem como Kardec falava que era uma ciência que servia para todos que quisessem. Elas não nem se atinam nisso, de que eu recebo pessoas de todas as religiões ali e eu tenho que tomar certos cuidados para não desrespeitar ninguém. Aí, como no Brasil a gente transformou numa religião particular, que inclusive compete com as outras para ter adeptos, se foi para esse caminho. A gente tem um próprio estilo que não está nem aí para a religião do outro. A gente quer tirar o outro da sua religião e trazer para a nossa, como se o espiritismo fosse uma religião nesse sentido. Então, justamente... Nota que é uma consequência de um princípio entendido de maneira errada, ou seja, entender o espiritismo como uma religião própria. Então, eles fazem justamente um culto próprio, mas não era o que Kardec queria, né? Eu só ia comentar que fiquei muito feliz de conhecer esse trecho aí. Obrigado, Eric. Vou pesquisar depois, vou ler. Porque assim, a gente fica pensando como é que o movimento espírita se organizou, né? É curioso ver como Kardec choca os espíritas. É muito curioso. O criador do espiritismo, o fundador do espiritismo, só somos espíritos por conta dele. A gente pega o texto dele
e a gente se choca com ele. É muito curioso o que aconteceu no movimento espírita brasileiro. Então a gente tem que levar esse tema muito a sério, refletir, estudar, entender as causas disso, porque olha, é uma coisa realmente muito curiosa o que aconteceu. Incrível, assim, incrível, né? O Eric comentou, tem centro espírita que reza Ave Maria, esse eu nunca vi, mas o São Francisco é quase que é um santo que tem muita entrada nos espíritas, é impressionante, né? Então, realmente, essa fusão com o catolicismo que acabou, não por culpa do catolicismo, né? Mas quando você confunde as coisas, a gente não compreende bem, né? Enfim. E uma coisa interessante que o Eduardo comentou aqui, ele fala, né, que em Fortaleza fazem um terço da misericórdia no centro, mas uma coisa interessante que tem acontecido atualmente, centros espíritas adotando práticas umbandistas para atrair pessoas da Umbanda, né? Porque eles estão vendo que a Umbanda está crescendo. Então, manifestação de preto velho com cachimbo, caboclo com cachimbo Exu dando gargalhada, sei lá, pombagira gerando. E como a Umbanda ela é afro-brasileira, você não pode criticar porque vai vir aquele movimento identitário de mimimi, de cancelamento. Então, tem que deixar claro que não tem que trazer esses rituais também da Umbanda, nem de catolicismo, nem da Umbanda, nem de nada, né? Ou fazer oração de preto velho, qualquer coisa do tipo. O problema é o seguinte, quando a gente fala essas coisas, a pessoa acha que a gente está tirando dela o direito de fazer aquilo, mas o problema não é esse. O problema é a pessoa misturar as coisas. Por exemplo, se a gente fizesse um encontro fechado, ou, por exemplo, a gente fizesse um encontro aqui de católicos espíritas, que é como existia na época de Kardec. Vamos pegar um exemplo. A pessoa, eu me reúno, eu digo, olha, vamos fazer um encontro de católicos espíritas. Então a pessoa ela tem a sua religião católica, mas ela é espírita. Que é eu falando isso soa como uma coisa tão extraterrestre que eu estou falando, mas era o que tinha na época de Kardec. Kardec cita no que é o espiritismo que ele vai citar diversas religiosos que tinham na sociedade, né, nas reuniões espíritas. Então, digamos que eu tenho uma reunião aqui com católicos espíritas, eu posso fazer certas coisas entre nós aqui que seja próprio do catolicismo. Não tem nenhum problema. Agora, reuniões abertas, públicas, em geral, quando eu estou tratando de espiritismo, como a gente está fazendo aqui a gente está tratando de espiritismo. Se alguém tem uma crença particular ou não tem, isso é uma coisa íntima de cada uma delas. A gente não vai misturar as coisas. Entendeu? Então, o problema é a pessoa misturar as coisas. Ou, por exemplo, essa questão da Umbanda é muito interessante, porque como as casas espíritas elas restringiram a mediunidade, as pessoas continuam querendo praticar a mediunidade, né? E o acesso à prática da mediunidade na Umbanda é muito mais fácil. Eles têm menos tabu eles têm menos proibições do que as casas espíritas atuais. Então as pessoas foram para lá. Se a gente tivesse as práticas das evocações, da mediunidade, como Kardec queria e incentivava, e como faziam no século XIX, talvez muitas pessoas que saem da casa espírita não procurariam outros lugares. Às vezes a pessoa se submete até a certos rituais que ela nem entende ou nem concorda, mas porque no fundo ela quer uma comunicação, ela quer conversar com algum espírito. Né? Então, até isso é uma coisa interessante de refletir. O próprio movimento espírita atual fez as pessoas procurarem a mediunidade fora de uma ciência. E aí, fora de uma ciência, quando eu saio da ciência, bom, aí é fé no sentido clássico, né? A pessoa faz baseado em coisas que ela julga dentro da fé dela, mas não tem critério científico, ou seja, não é algo baseado na experimentação com critérios, é uma outra coisa, percebe? Então,
tudo isso, mas é bem como ele colocou. Hoje, quando tu critica alguma coisa, as pessoas elas não entendem que a crítica ela não é, primeiro, uma ofensa, não é uma ofensa, né? A crítica ela é quando eu discordo de uma maneira de agir ou de pensar, esse é um ponto. A pessoa continua tendo o direito de acreditar e de agir daquela maneira. Ela não se tira o direito dela. Mas a pessoa confunde o seguinte: eu tenho direito de fazer tal coisa. Portanto, ninguém pode criticar a coisa que eu gosto ou que eu penso. Só que isso é confundir as coisas. Por exemplo, eu me identifico com as obras de Kardec. Mas isso eu não posso achar que as pessoas não têm o direito de criticar a obra de Kardec. O problema, aliás, Kardec vai dizer isso na sua época, o problema é quando as pessoas criticam chamando de espiritismo algo que não é espiritismo. Aí é um problema. Mas se a pessoa ela não gosta, não concorda com aquilo, isso é um direito dela. Quando a gente critica, por exemplo, pessoas que falam do espiritismo, não é que a gente critique o direito dela criticar. É que a gente está dizendo que a crítica que ela está fazendo, chamando de espiritismo algo que não é espiritismo. Então, essas separações, eu acho que é importante a gente trazer e mostrar para as pessoas. Então, criticar uma coisa é um direito de todos, a liberdade de crença está na lei de liberdade, mas isso não impede que algo seja criticável. São coisas diferentes. Ah, mas a pessoa que criticou ofendeu. Ela não está errada por criticar, ela está errada porque ela ofendeu. Então a gente tem que saber separar as coisas. Hoje a gente bota tudo no mesmo balaio. É o que o Sponville comenta sobre confusão de ordem, né? A gente confunde as coisas na hora de separar. As pessoas hoje elas estão confundindo as coisas. Elas não estão sabendo separar as coisas, cada um. Tinha uma época que dizia cada um no seu quadrado, né? Era uma moda falar. As pessoas estão confundindo isso. Elas não entendem o que é uma crítica, o que é uma discordância, o que é uma avaliação, o que é uma opinião, o que é uma ciência. Elas não entendem, elas acham que tudo é a mesma coisa. A gente tem que entender a diferença de cada coisa. O que é uma opinião? O que é uma opinião científica? O que é uma opinião pessoal? O que é uma crítica? O que é uma ofensa? Qual a diferença entre crítica e ofensa? Por exemplo, quando eu faço juízo de valor de alguma coisa. Hoje em dia, a gente estava comentando isso hoje em off, né? As pessoas confundem. Eu faço, por exemplo, há momentos em que Kardec vai comparar o estágio de determinadas culturas e as pessoas acham que ele está sendo preconceituoso. Mas ele está apontando diferenças. E toda vez que eu aponto diferenças, eu estou baseado em algum princípio. Percebe? Sempre quando eu estou baseado em alguma coisa para estabelecer diferença. Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu posso estabelecer uma diferença entre mim e o José. Ah, o José é mais alto, eu sou mais baixo. Eu estabeleci uma diferença, baseado no quê? Na altura. Mas ao dizer que eu sou mais baixo e o José é mais alto, eu estou dizendo que o José não presta, que é desonesto e é um ladrão. Nada a ver. Eu estou estabelecendo diferença baseado na altura. Agora, digamos que eu vou dar outro exemplo. Eu pego e faço uma diferenciação de nível de escolaridade. Eu tenho pós-graduação, o José está fazendo doutorado. Um exemplo. Eu estou estabelecendo uma diferenciação do ponto de vista da escolaridade. Então, há várias maneiras de eu fazer comparações, análises, hierarquias, e isso nada tem a ver com ética, com valor moral, pessoal, com a honra das pessoas, ou com algum tipo de depreciação. Tem nada a ver. Então é a mesma coisa que eu digo assim, já estou me alugando, mas vou terminar agora para dar mais um último exemplo. Eu digo assim, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Vamos pegar, olha a frase que eu estou dizendo. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta.
Essa minha afirmação, eu posso dizer ela baseado em determinados dados estatísticos. Eu pego lá o número de habitantes, calculo o número de relatos de assaltos, e aí eu comparo, olha, veja bem, tem sempre uma comparação com uma outra cidade X, e aí pelo número eu deduzo, ó, eu posso fazer essa afirmação, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Ao dizer isso, eu estou dizendo que todo mundo que mora no Rio de Janeiro é violento, bandido e assaltante? Nada a ver. Percebe? Então hoje a gente está assim na sociedade, a gente vai discutir coisas, e discutir coisas em ciência e filosofia é justamente separar coisas. Conhecer é justamente classificar, separar. Conhecimento é isso. Se eu tiro isso, não há conhecimento. O conhecimento é justamente diferenciar as coisas, estabelecer ordens, avaliações das coisas. Porque se tudo é tudo, eu não tenho avaliação de nada. É justamente para isso que existem as classificações das coisas. E hoje as pessoas acham que qualquer tipo de análise é ofensa, é preconceito, não pode ser feito. Mas é engraçado que quando a pessoa diz assim, ó, você não pode criticar, ela não percebe que essa fala é uma crítica. É contradição. Isso é contradição. Então eu acho muito importante a gente também pegar esses pontos para explicar também, para ajudar a sociedade a parar com essa coisa hoje de achar que qualquer tipo de discussão, de classificação, de comparação e de avaliação é imoral. É confundir o campo da discussão lógica, da verdade, com o campo da moral, da ética. É confundir as coisas. Antes de a gente iniciar, a gente estava discutindo sobre relativismo, né? Então a pessoa fala assim, não existe verdade, mas isso que você falou é verdade? Então a pessoa já cai numa contradição, né? É igual, não existe sociedade melhor do que a outra. Mas a pessoa diz, então quem respeita a diversidade é melhor. Então a pessoa já cai numa contradição. Se a gente não fosse tomar um parâmetro de verdade, de bom, de belo, né? Então, por que a gente criticaria uma sociedade como a Alemanha da década de 30, uma sociedade com algo do tipo, né? Muita gente fala, né, que Kardec era racista porque usava o termo selvagem com relação a tribos que muitas vezes eram canibais, né? Então, como é que você não vai dizer que uma sociedade que pratica canibalismo não é pior do que uma sociedade como a nossa, né? Obviamente, a pessoa que fala isso não iria viver numa sociedade onde se pratica isso. Ela prefere viver numa sociedade igual a nossa, né? Ela não iria numa tribo de canibais falar de relativismo. Ela fala aqui, na nossa sociedade, né? Então, é sempre a hipocrisia, né, do relativismo desse pós-modernismo. Assim. É isso aí, eu concordo também com o que vocês falaram. Esses temas, né? A gente acabou entrando nesse tema por conta das perguntas, porque. Mas eles fazem parte. Porque o Espiritismo tem uma posição clara com relação a isso. É por isso que nós estamos chamando a atenção. O Espiritismo defende que. O Espiritismo não defende o relativismo. Ele defende que existem princípios universais absolutos em verdade, em moral. O Espiritismo não defende que cada povo tem a sua moral, cada cultura tem a sua moral, a sua ética, ou cada pessoa tem a sua verdade, né? Como é muito comum hoje em dia. E por que nós insistimos nesse ponto? Porque o relativismo é, sim, um problema grave na sociedade. Se não fosse, a gente não estaria falando o tempo todo dele. O relativismo é um problema grave da sociedade e é fonte de muitos sofrimentos que a gente, às vezes, nem faz ideia. O relativismo moral leva a gente relativizar a moral e aí a gente vai aceitando o que é errado por certo, aceitando o que é vício por virtude. É só olhar para a sociedade hoje que a gente vai ver isso. Então é por isso que a gente fala tanto. E quando a gente vai no contato com os jovens, eu sou professor, tenho contato com adolescentes,
só para finalizar minha fala sobre isso, é impressionante como eles assumem o relativismo como dado, como se fosse um dado da natureza, como se fosse uma verdade. Claro que é autocontraditório para o relativismo dizer que ele é verdadeiro, né? Como o Eric já bem explicou. Mas eles falam o tempo todo, eles não param nem para refletir. Ah, professor, mas cada um tem sua verdade, né? Não existe uma verdade absoluta. A verdade é transitória, é relativa. Eles tomam isso como dado. É impressionante. Eu falo com muitos alunos isso, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, olha, o relativismo ele tem problemas. Se você começar a levar até as últimas consequências o relativismo, ele leva à paralisação da sociedade. Que se eu sou relativista em verdade, eu não levanto da cama de manhã, porque eu não sei se o meu relógio está marcando a hora certa. Eu não sei se a aula que eu tenho hoje na escola é mesmo a aula de hoje, ou se é feriado, porque eu sou relativista com relação à verdade. Se eu chegar aí para a aula, eu não sei se o que o meu professor está falando é verdade, porque eu não posso assumir que o que ele está falando é verdade. É a paralisação do conhecimento, da cultura, da sociedade. Agora, como as pessoas não têm coragem, os relativistas não têm coragem de levar o relativismo até as suas últimas consequências, eles param no meio do caminho, a gente vê a sociedade ruindo aos poucos e não de forma abrupta, que é o que nós estamos vendo. Então, a gente precisa falar desse problema que é o relativismo, que é o verdadeiro problema. O problema do mundo não é a religião. O problema do mundo não é o cristianismo. Se assim fosse, nossos problemas estariam resolvidos. A Revolução Francesa deu um jeito nos reis e nos papas. Nosso problema já estaria resolvido se o problema do mundo fosse o cristianismo, como algumas pessoas acreditam. Não é. O problema do mundo é o oposto, é o materialismo e o relativismo, na visão do espiritismo. Essa é a visão espírita clara. Cada espírita que tenha consciência disso e tome a sua decisão de mudar de ideias, eu espero, e não abandonar o espiritismo. Mudar as ideias e perceber que, na verdade, o problema da sociedade não é a religião, mas sim o materialismo e o relativismo, certo? Bom, falamos bastante, passamos bastante do tempo, né? Vou aproveitar para me despedir, acho que a gente vai encerrando já. Tem bastante comentário, né, Eric? Tem. O pessoal está gostando bastante. Excelente comentários, José, Michel. Excelente. Eu só falar sobre o relativismo. É algo que precisa ser combatido mesmo. E é isso, pessoal. A gente passou um pouco do tempo, né? A gente tem feito só 1 hora, mas sexta-feira a gente está de volta. Então, vou passar para o Michel e José se despedirem. Sabe que deu uma. Eu não percebi que tinha passado o horário. Na minha cabeça era às 10, eu ainda estava no horário antigo. Mas aconteceu, mas às vezes é bom abrir esses parênteses, porque isso ajuda no resto da discussão, do entendimento, tudo mais. Então a gente agradece, quero agradecer ao Érico, ao José mais uma vez, agradecer, eu sei que tem muita gente aí que comentou, participou, agradecer a todos vocês que participaram, mandaram questões. Lembrem que sexta-feira, às 20 horas, preparem questões, tragam pessoas, porque a gente vai falar sobre mediunidade. Isso é uma coisa que interessa muitas pessoas e, infelizmente, é uma das coisas mais atacadas em Kardec pelo próprio movimento espírita. Então, se programem. A gente está divulgando os links aí no Instagram. Então, é só clicar no link ou entrar nos nossos canais aí, né, do YouTube, às 20 horas. Vai ser aqui no YouTube, tanto no canal do José, do Érico, o meu, vai passar essa live às 20 horas na sexta. Não é 20h30, é às 20 sobre mediunidade. Então, uma boa noite a todos, até sexta-feira, para a gente seguir conversando sobre a obra de Kardec. Uma boa noite a todos. É isso, muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado, Eric, obrigado, Michel. Todo mundo está acompanhando. O Alex mandou comentários, né? O Eduardo também.
A Ana Cristina também sempre acompanha a gente. Muito obrigado, pessoal, pelos comentários. Sexta-feira, como o Michel lembrou, nós estamos aí, às 20 horas, de Brasília, conversar sobre evocação e mediunidade. Vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza. Grande abraço a todos e boa noite. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.